Gabinete de Guerra, podcast da Rádio Observador, um podcast em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Boa tarde, professor. Começamos pelo conflito entre Rússia e Ucrânia e com um aviso que chega de Moscovo. Foi hoje dito que, caso o presidente francês decida enviar tropas para a Ucrânia, a Rússia avisa que vão ser o alvo prioritário das forças russas, um aviso deixado pelo diretor do Serviço de Informação Externa da Rússia, que garantiu ter esta informação de que a França planeia enviar um contingente para a Ucrânia que inicialmente pode incluir 2.000 soldados. Este é o novo escalar da tensão entre a Europa e a Rússia. Estamos, de facto, a caminhar lentamente para o envolvimento mais direto da Europa neste conflito? Boa tarde. São muitas questões. Eu vou tentar responder porque é uma cadeia de perguntas muito importantes. Em primeiro lugar, normalmente há uma deturpação em relação ao que o presidente Macron disse, nomeadamente na entrevista que deu ao canal francês. Eu ouvi a entrevista na íntegra e ele o que disse foi duas coisas, em primeiro lugar, que raramente são repetidas e que são muito importantes. Em primeiro lugar, a guerra da Ucrânia é uma guerra existencial para a Europa, o que significa que a existência da Europa está em jogo na guerra da Ucrânia. Não é só a existência da Ucrânia, mas, segundo ele disse, também a existência da Europa. E disse, e acrescentou, e obviamente também para a França, e até acrescentou que se a Rússia tiver uma clara vitória na guerra, a vida dos franceses muda. Não disse em que sentido. Quando lhe perguntaram, disse, a França tem que rever toda a sua política de segurança e perde a política de segurança. Na realidade, na minha opinião, muda mais amplamente, porque o que a Europa perde, a França e a Europa perdem não é só a segurança. O que perdem, ao fim e ao cabo, é grande parte dos mercados externos, grande parte da sua credibilidade e grande parte do papel que ainda têm no mundo, em que deixam de ter uma parte substancial da credibilidade. Quem é que confia na Europa depois da Europa ter abandonado a Ucrânia num momento mais difícil? Isso não irá acontecer, por isso mesmo. Portanto, o Presidente Macron colocou isto e depois colocou uma outra questão que disse claramente que perante isto temos que deixar todas as hipóteses em aberto. Ou seja, o Presidente Macron nunca disse, eu pelo menos não o ouvi, com todas as letras, vamos enviar tropas para a Ucrânia. O que disse é que é preciso deixar em aberto todas as opções, não podemos excluir nenhuma opção, que é diferente. É uma atitude perfeitamente coerente, que é uma atitude que se baseia na exploração da ambiguidade estratégica. Ou seja, é bom que o adversário que nos ameaça ou o inimigo não saiba ao certo o que é que iremos fazer em determinadas circunstâncias. Mas Moscovo diz já o que é que fará nessa circunstância. Exatamente. Mas diz mal, por razões que eu já lhe vou explicar. É que esta ambiguidade estratégica, justamente porque é ambígua, deixa também por trás uma outra questão. A França, em qualquer circunstância, aconteça o que aconteça, não enviará forças sozinha. Por isso, simplesmente, não há qualquer hipótese disso acontecer. Portanto, terá que enviar forças, se houver uma circunstância de, imaginemos, o colapso iminente do regime de Kiev, só a única possibilidade que se coloca é enviar forças conjuntas com outros parceiros. Okay? Bom, o próprio Macron respondeu a essa pergunta no dia seguinte à entrevista, quando vai a Berlim encontrar-se não só com o chanceler alemão, mas também com o presidente polaco. Sim. Ou seja, está-se a desenhar aqui, como aliás acontece desde o princípio da guerra, um novo eixo em termos da União Europeia, que não é só o eixo franco-alemão, mas é um eixo franco-alemão alargado à Polónia e ligado à Polónia a uma série de outros Estados que se sentem fortemente ameaçados pelo que está a acontecer na guerra da Ucrânia. Devido à proximidade ao território ucraniano. Suécia, Finlândia, Estados Bálticos, República Checa, eventualmente Roménia, inclusive alguns que não são da NATO, como a Moldova. Portanto, há aqui um conjunto de Estados que se sentem ameaçados e que claramente estão dispostos a fazer tudo
Aliás, as palavras do Presidente Macron foram essas: fazer tudo para que a Rússia não tenha uma vitória clara na Ucrânia, embora não tenha especificado, mais uma vez faz parte da ambiguidade, o que é isso, uma vitória clara. Portanto, esta é a posição da França, que a mim me parece uma posição perfeitamente coerente. É imprescindível explorar esta ambiguidade e deixar o outro lado na incerteza. E parece-me também evidente que uma vitória clara da Rússia, imaginemos, caso extremo, a Rússia engole metade da Ucrânia e outra metade fica um Estado satélite. Bom, isto é uma catástrofe imensa para a Europa. O projeto europeu desaparece, o papel da Europa no mundo desaparece, é uma catástrofe imensa. Por outro lado, na atual situação, a Europa pouco ou nada pode fazer em termos militares, convencionais ou não, sem o apoio dos Estados Unidos. É tão simples quanto isso. Eu queria pegar precisamente nesse aspecto também, porque está a decorrer essa reunião do grupo de contacto dos aliados da Ucrânia, está a acontecer na base americana de Ramstein, na Alemanha, e o secretário norte-americano Lloyd Austin, à entrada para essa reunião, garantiu que os Estados Unidos não vão deixar cair a Ucrânia. Esta foi a expressão utilizada. Já ontem Zelensky voltou a referir que o apoio financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia é de importância crucial. De facto, este é um momento decisivo para o conflito, esta questão do apoio norte-americano. É um momento decisivo e, na minha opinião, é um dos casos em que o presidente Biden está a fazer um erro crasso, um erro colossal. O presidente Biden está a pôr em causa uma questão que é vital para os Estados Unidos, que é a guerra da Ucrânia e não permitir que a Rússia tenha uma vitória clara na guerra da Ucrânia por causa de uma questão interna, que é as cedências em relação ao estatuto da fronteira sul dos Estados Unidos, que é, diga-se, onde os republicanos fazem mais força e justamente eles dizem claramente: vocês cedem em relação à fronteira e nós aprovamos o apoio financeiro e militar à Ucrânia dentro do que vocês querem. E o presidente Biden não está a entender que a posição que está a tomar em relação à fronteira sul dos Estados Unidos vai custar a eleição. Ele se leva até o fim, perde a eleição, tão simples quanto isso. E não só perde a eleição, como põe em causa também a Ucrânia, que é um interesse vital dos Estados Unidos, e da Europa também, diga-se. Até mais da Europa que dos Estados Unidos. Mas a Europa não pode fazer nada de significativo sem o apoio claro dos Estados Unidos. Portanto, a situação é complicada por causa disso. É uma má análise, na minha opinião, uma má análise de grande envergadura, um erro colossal do presidente Biden. Os dirigentes europeus, neste aspecto, já começaram a entender o que se passa e já começam a dar passos atrás, claramente, em relação a muitas políticas que antes eram absolutamente inatacáveis, que não se podiam pôr em causa, que eram a imagem da Europa. Ai, Jesus, se alguma vez uma destas políticas é posta em causa. E agora já perceberam que se continuam assim, por isso simplesmente é um suicídio, é um tiro na cabeça. Claro. E então começam a recuar. A França recuou, a Alemanha recuou em relação, por exemplo, às políticas para a imigração e às políticas em relação às fronteiras, e em toda a parte há, de facto, uma preocupação com a porosidade das fronteiras e com a escala e a dimensão da imigração ilegal, e há uma nova maneira de encarar isso, mas mais importante do que isso, Sim. um outro aspecto que eu pessoalmente já critico há muitos anos, muito antes da guerra da Ucrânia, que é a política pautal da União Europeia, está a ser amplamente revista. Está a ser amplamente revista dentro de um princípio que há muito devia ter sido aplicado, que é o princípio de livre concorrência, quando essa concorrência é leal. Quando é desleal, ou seja, quando não se dá nas mesmas circunstâncias para todos, então não é concorrência. Então quem abre as fronteiras perante uma concorrência desleal, de facto, está a dar muito na cabeça. E nós vemos, por exemplo, movimentos como os agricultores, na minha opinião, têm toda a razão das suas reclamações. Certo. E não só, vemos sobretudo o que se passa em relação à indústria da defesa, que é extremamente significativo, e que a Europa, pura e simplesmente, se desarmou, não só se desarmou ao longo de 30 anos, como exportou alegremente a sua indústria de defesa para tudo e viu a sair da Europa em grande quantidade. E agora enfrenta uma crise séria e começa a dizer, onde é que está a indústria de defesa? Olha, foi
foram os dirigentes da União Europeia que lhe deram pontapés de porta fora. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda à sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem nova edição depois das notícias das 4 da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou o Miguel Cordeiro. Até amanhã.